Pessoal, antes de nós começarmos esse vídeo, gostaria de dar um recado muito breve para vocês. Na próxima terça-feira, dia 19 de novembro, o canal do Professor Leonardo vai completar um ano de existência com esse novo formato. Porque antes eu tinha uns vídeos que eu fazia para meus alunos sobre dicas de entrevista de emprego, dinâmica de grupo, mas com esse novo formato eu vou completar um ano agora no dia 19 de novembro. Foi quando eu postei o primeiro vídeo lá em 2018. Eu tinha 98 inscritos quando eu fiz isso e agora nós já estamos com mais de 26 mil, indo para 27 mil inscritos. E eu vou fazer uma live para comemorar um ano de canal. Então no dia 19 de novembro, terça-feira que vem, às 9 horas, 9h30, às 9h30 da noite, nós teremos uma live aqui no canal do Professor Leonardo, comemorando um ano de canal. Então já aproveite, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e deixe também a sua pergunta, o que você quer que eu aborde na live, algum assunto, uma curiosidade, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer uma live tranquila, vamos ver os assuntos que forem surgindo, a gente vai comentando nessa live. Então já deixem aqui as suas perguntas e anotem na agenda de vocês que na próxima terça-feira, dia 19 de novembro, às 21 horas e 30 minutos, mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo em comemoração de um ano do canal. Bom, qual é o assunto desse vídeo agora passado todos os recados? O Ciro Gomes ele fez uma nova entrevista com o Gustavo Mendes. O Gustavo Mendes é aquele humorista que imita a Dilma. Ele já havia feito uma entrevista com o Ciro Gomes, fantasiado, como posso falar, enfim, interpretando o personagem, na pele do personagem, né, da Dilma. Eu fiz um vídeo comentando, eu vou deixar esses 3 vídeos aqui na descrição. O vídeo do Gustavo Mendes entrevistando o Ciro Gomes como Gustavo Mendes, o vídeo dele entrevistando o Ciro Gomes como Dilma e o meu comentário sobre a entrevista dele como Dilma. E por que eu estou fazendo esse vídeo a respeito do Ciro Gomes e da entrevista dele? Porque foi uma entrevista muito interessante. Foi uma boa entrevista, o Ciro ele parecia muito, mas muito mais à vontade do que na entrevista do Gustavo Mendes como Dilma. Eu acho que ele soube como lidar melhor com essa situação. O Ciro estava um pouco desconfortável na entrevista quando o Gustavo Mendes tinha feito com ele com Dilma. E logo no início da entrevista, o Gustavo Mendes fala que essa foi a primeira entrevista dele de cara limpa. Então isso é algo a ser considerado pelo Ciro Gomes, porque é a primeira vez que o Gustavo Mendes ele faz a entrevista sem estar no personagem, então isso para o Ciro Gomes deveria ser considerado como sendo, não como uma honra, mas um motivo de alegria, um motivo de honraria mesmo, porque por ele ter feito essa entrevista. Como eu falei, ele estava muito mais visto de cara limpa. Como eu falei, ele estava muito mais à vontade, né? E foi uma entrevista bem interessante, sugiro que você veja. Logo no começo, os primeiros 10 minutos foi um bate-papo tranquilo. Ciro se apresentou muito normal. Foi uma entrevista de todas que eu vi do Ciro Gomes, a que ele esteve mais à vontade no começo, talvez porque essa entrevista ele gravou depois da entrevista dele para a Dilma, entre aspas, né, para a Dilma, personagem do Gustavo Mendes. Não sei se quando foi gravada essa entrevista, acredito que tenha sido no mesmo dia, acredito que tenha sido antes, possivelmente, né, obviamente, antes do Lula ter sido solto. Então isso também acaba, foi um assunto que não apareceu nas conversas, na entrevista e nas conversas. Mas enfim, o Ciro ele fala que logo no começo da entrevista eles começam a falar sobre João Dória rapidamente, né, eles estão falando sobre política, movimento político, de pessoas que negam a política. Aí ele falou que ele expulsou o João Dória do Ceará e também do Nordeste, porque lá atrás, quando o Ciro Gomes ele era prefeito de Fortaleza, o João Dória ele era presidente da Embratur no governo Sarney. E a seca do Nordeste naquela época, agora tem cisterna, agora tem açude, então você consegue contornar a seca de uma forma mais confortável, uma forma mais tranquila. Mas naquela época não tinha programa de cisternas, não tinha nada disso, então a seca era um flagelo para a população. E o João Dória ele tinha uma ideia de transformar a seca em um evento turístico, em um destino turístico para as pessoas para as pessoas, enfim, levar as pessoas para conhecerem a seca do Nordeste. Isso causou uma enorme revolta e o Ciro Gomes expulsou o João Dória de lá. Então é uma falta de sensibilidade, né? Eles falam, ele estava querendo fazer do povo um zoológico, isso não se faz, isso causou uma enorme revolta. E
E eles começam a falar sobre a questão de honestidade, o Ciro Gomes fala a respeito dos processos, que ele nunca teve, não teve nenhum processo por corrupção, enfim. E eu comecei a pensar nesse momento que, pela ideologia da classe média, o Ciro Gomes ele precisava ser adorado pela classe média. Porque ele é alguém que não fala, não tem nada de corrupção. Quando alguém vai criticar o Ciro Gomes, não critica ele pela corrupção, critica pelo temperamento dele, mas não pela corrupção. Ele tem boas ideias, ele já foi da direita, ele criou o Plano Real, todo mundo da direita, a classe média falava durante os governos Lula, e até agora falam, né, que o mérito do governo Lula foi ter mantido as políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso. E essas políticas econômicas do FH surgiram lá no Plano Real que o Ciro Gomes fez parte. Então ele deveria ser adorado pela classe média, né? Por conta dessa ideologia da classe média que acha que política é corrupção, é combate à corrupção, política é honestidade. Mas ele não é justamente porque ele tem um certo problema, ele tem um certo entrever ali com o mercado. Ele fala muito contra o mercado, ele fala de uma forma que desagrada o mercado. E o próprio Gustavo Mendes falou, mas Ciro, você conseguiria vencer, dá para vencer a eleição sem o apoio dessas pessoas? E o Ciro Gomes não respondeu essa pergunta. Ele falou que ele vai tentar vencer indo na contramão do mercado. E aí ele começou a dar algumas respostas, dar uma resposta ali, indo pro economês, aí o Gustavo Mendes falou assim, ó, Ciro, eu me perdi. E aí o Ciro explicou um pouco melhor e é por isso que o Ciro não vai conseguir ganhar a eleição. É muito difícil ele ganhar com esse discurso. É um discurso que ele não consegue, ele não consegue se conectar. Opa, até bati aqui no fio. É um discurso que é muito longe da população. Eu não vejo, na verdade, o comportamento do Ciro Gomes como sendo um problema. Porque, na verdade, o comportamento explosivo do Ciro passa sinceridade. E ao passar sinceridade, ele passa honestidade, passa autenticidade, e isso é muito bom. Porque a política mostrou que hoje você precisa ser sincero, ou pelo menos parecer ser sincero. E se conectar com a população tendo essa sinceridade. Mas o Ciro ele não consegue, ele se perde um pouco no discurso. Não que ele se perde nas ideias, não. O que eu quero dizer é que ele perde a conexão com a população, com o discurso dele. Ele não consegue ter o didatismo necessário, ele vai para um lado muito acadêmico que ele acaba perdendo a população. E isso é muito ruim porque o Ciro ele tem boas ideias. Ele fala o seguinte, que a religião não é um assunto da política. Eu, como Estado, não tenho que interferir da forma como a pessoa educa os filhos. Da forma como eu vou criar meu filho, isso não é a função do Estado. A função do Estado é justamente interferir na economia. A função do Estado, ele fala, né, que a situação do país hoje ela é toda culpa do governo. Porque o governo ele tem que dar as condições necessárias para que haja o consumo. Ele tem que mexer no crédito, ele tem que mexer na infraestrutura, e essa é a ideia que o Bauman fala da função do Estado hoje no capitalismo moderno. O Zygmunt Bauman, no livro dele Capitalismo Parasitário, que eu já venho falando há um tempo aqui no canal, o Bauman fala que hoje a função do Estado é criar condições para que as pessoas possam consumir. Porque se as pessoas consomem, elas criam o interesse, elas criam a disposição para que o empresário invista. E o Ciro Gomes ele fala isso nessa entrevista. Pela primeira vez eu vejo o Ciro Gomes falando isso. E ele precisa insistir nesse ponto se ele quiser se conectar com a população. Porque ele fala o seguinte, bom, o empresário ele pensa, olha, como nós não temos consumo, se eu investir para construir uma padaria eu vou ganhar 2. Mas se eu colocar no mercado financeiro eu vou ganhar 10. E onde que eu vou colocar? Eu vou investir no mercado financeiro, porque eu vou ter mais retorno. Então nós precisamos criar mais consumo, nós precisamos fomentar o consumo para que investir na padaria possa render 12. E aí o empresário fala, olha, se eu investir na padaria eu vou ter um rendimento de 12. Se eu investir no mercado financeiro eu vou ter um rendimento de 10. Se eu tenho investimento maior, um rendimento maior, eu vou investir na padaria. E quando eu invisto na padaria eu gero empregos e assim eu vou gerando cada vez mais consumo. E essa é a linha de raciocínio que o Ciro Gomes, de explicação, que o Ciro Gomes precisa falar. E ele se contrapõe com o Paulo Guedes, porque ele fala, a culpa da nossa economia estar assim hoje é do Estado. Mas o Estado, ele pensa, o Paulo Guedes, ele acha que a culpa é do cidadão, que se endividou, que por conta do pouco esforço se endividou e não sai dessa situação, que é uma visão muito
que é uma visão muito equivocada e muitas pessoas pensam dessa forma, pensam igualzinho ao Paulo Guedes. E o Ciro fala como ele vai ativar a economia. Ele fala que ele vai taxar lucros e dividendos e taxar grandes fortunas. Se ele taxar, na fala do Ciro Gomes, lucros e dividendos e as grandes fortunas, o país já consegue ter um superávit, porque há hoje um déficit de 130 bilhões, que ele fala parece um número alto, mas não é, porque se eu fizer essas e essas taxações, e ele fala, eu já vou ter uma arrecadação de 140 bilhões, ou seja, eu já tenho um superávit de 10. Fazendo isso de forma muito simples, em 6 meses eu arrumo a economia, ele falou. E ele dá os instrumentos, isso que é interessante. Ele não fala só no blá blá blá, porque ele é contra esse discurso messiânico da figura do Messias, do Salvador da Pátria. Isso não vai ocorrer. E eu também concordo. E ele fala, olha, ele aponta as opções, ele aponta os planos dele, e isso é interessante. E aí, o que nós podemos fazer agora que ele mostra as opções? Podemos discutir se isso é válido, se isso não é válido. E ele fala, o mundo inteiro faz isso que nós estamos fazendo. Os Estados Unidos cobram uma taxa muito maior do que nós cobramos aqui no Brasil. E lá é o berço do capitalismo, é o exemplo do capitalismo, cobrando lucros e dividendos e investindo nas obras que estão paradas. O governo tem várias obras que já estão licitadas, que já podem começar ou que já estão ocorrendo, mas foram paradas, foram interrompidas. Então, investindo nessas obras, eu, como governo, começo a fomentar a geração de emprego, começo a girar a economia. E aí o Gustavo Mendes, em seguida, quando eles falam do lucros e dividendos dos grandes empresários e como isso pode desagradar, esse discurso do Ciro Gomes pode desagradar os empresários, o Gustavo Mendes, ele mata a pau. O que ele fala é muito inteligente. Ele fala assim, o que eu não consigo entender é que se o trabalhador ele tiver seguro em termos sociais, se ele tiver seguro, tiver uma boa saúde, um bom atendimento médico, se ele tiver um bom salário, tiver bem alimentado, tiver um iogurte na casa dele, ele vai gerar mais lucro para o empresário. E aí o Ciro Gomes até brinca, fala assim, bom, pode dar um Nobel para você de economia e colocar você no lugar do Paulo Guedes, porque ele tem razão, mas o empresariado brasileiro não pensa dessa forma. O empresariado brasileiro, ele tem uma visão super arcaica das relações patronais. O empresário brasileiro, ele acha que o funcionário ele é apenas um instrumento para enriquecê-lo. Ele não pensa que o funcionário também compra dele. Ele não pensa que o funcionário também é um cliente, porque à medida que o funcionário ele vai tendo melhores condições, ele vai consumindo, ele vai gerando consumo, ele acaba retornando esse dinheiro para o próprio patrão. Eu estava conversando recentemente com um empresário e ele estava concordando com as políticas do Paulo Guedes. Eu falei assim, poxa, mas o seu público é classe C. Essas políticas ferram com o seu público, com o seu cliente, mas o empresariado brasileiro não tem essa percepção, ele não consegue ter essa percepção, porque ele tem uma visão muito arcaica. Se dependesse do empresariado brasileiro, nós ainda estaríamos no período da escravidão. Ele não pensa que se o trabalhador não tiver os direitos garantidos pela Constituição que o Paulo Guedes quer tirar ou quer condicionar ao dinheiro em caixa, ele não pensa que o funcionário, se ele ficar doente e tiver que cair no SUS, vai demorar mais para que ele possa voltar a trabalhar. E o funcionário vai estar afastado, isso vai gerar prejuízo, vai ter que pagar hora extra, mas o empresariado brasileiro não tem essa mentalidade. É uma mentalidade arcaica. No mundo inteiro, nós estamos discutindo redução da jornada de trabalho. A Microsoft está fazendo testes para colocar a jornada de trabalho para 4 dias. E está tendo bons resultados, está aumentando a produtividade. Só que no Brasil, estamos discutindo a implementação do trabalho aos domingos. Aí o que acontece? O trabalhador fica exausto, dá síndrome de burnout, ele não tem tempo para passar com a família, ele não tem tempo para descansar, cai a produtividade, ele não consegue também gastar o dinheiro dele. Mas o empresariado brasileiro, infelizmente, ele tem uma visão arcaica. Ele não pensa que o trabalho escravo acabou porque o trabalhador produtivo, o trabalhador assalariado, ele é mais produtivo. Quem falou isso foi o Adam Smith, não sou eu. O trabalho escravo ele acaba porque o trabalhador assalariado ele é mais produtivo, porque ele consegue produzir mais, porque você consegue dar salário variável. Fora que o trabalhador assalariado, ele consegue comprar, ele também é um cliente, o que não é o trabalhador escravo. Mas o empresariado brasileiro, como eu falei, ele tem uma visão altamente arcaica. E é muito interessante porque o Ciro Gomes, em um determinado momento, já para o final da entrevista, ele começa a adotar um discurso mais de centro. Ele sabe que não vai conseguir disputar com o Lula, ele sabe que ele não vai conseguir abocanhar esse eleitorado do Lula. E ele sabe que ele não vai conseguir abocanhar o eleitorado do Bolsonaro. Mas ele pode disputar
com o Luciano Huck. E cada vez mais isso está ficando claro, que a disputa do Ciro Gomes é com o Luciano Huck. É por esse eleitorado que está cansado tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E ele fala, a esquerda não cabe no Brasil. Não cabe no Brasil porque quem sustenta o Brasil, quem carrega o país nas costas é justamente o agronegócio. E esses produtores rurais, eles são altamente conservadores, eles não são de esquerda. Então não cabe esse discurso da esquerda. O que o Ciro Gomes quer mostrar, o que o Ciro Gomes quer convencer a população com um discurso que ainda não está alinhado, mas ele tem tempo, ele quer mostrar que um país mais igual, que fazendo uma atuação maior do Estado na economia, fazendo as suas políticas econômicas que podem ser consideradas social-democratas, você consegue ter prosperidade. E no final ele fala algo que é o seguinte, o que nós precisamos fazer é um debate sem medo, fazer o que nós estamos fazendo agora, conversando. Então, Ciro, se é isso que nós precisamos fazer, chama o Lula para um debate, chama o Lula para uma conversa. Você falou que você não quer o Lula junto de você para fazer oposição. Tudo bem, você não precisa dele junto para fazer oposição. Mas chama ele para um debate. Vamos discutir as propostas econômicas. Vamos discutir as propostas sociais. Você não quer politizar? Você não quer chamar as pessoas para uma conversa sem medo? Então chame o Lula para uma conversa sem medo. Chame a equipe econômica do Lula para uma conversa sem medo. Vamos conversar, vamos debater, porque dessa forma a gente politiza. Da mesma forma como você está fazendo com o Observatório Trabalhista, está fazendo um trabalho excelente, analisando o governo Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, e propondo caminhos alternativos, propondo propostas alternativas, faça com o Lula. Chama o Lula para um debate. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir politizar cada vez mais a população brasileira e nós vamos conseguir, de uma vez por todas, diminuir, né? Não vou falar erradicar, mas pelo menos diminuir essa ideologia tonta da classe média de que política é justamente o combate à corrupção. E se nós começarmos a politizar o povo, eu tenho certeza que os empresários brasileiros vão melhorar a sua percepção, vão evoluir como empresários, nós vamos evoluir como povo, nós vamos evoluir como nação. Mas nós precisamos desse debate. Precisamos que você chame o Lula para debater. Um debate na internet, chame o Paulo Guedes, chame quem você quiser. Já que você falou que nós precisamos fazer um debate sem medo, chame o Lula para um debate sem medo. Isso seria muito interessante, muito rico e muito proveitoso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo. Lembre-se da live, cobre o Ciro Gomes, cobre o Lula, coloque nas redes sociais para um chamar o outro para o debate. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu acho que vai ser difícil, mas eu tenho a esperança que isso um dia possa ocorrer. Deixe seu comentário a respeito do que você achou dessa entrevista do Ciro Gomes. Fique ligado, dia 19 de novembro, às 9h30 da noite, a live de 1 ano aqui do canal do Professor Leonardo. E também me siga no Twitter, @profleooficial.